Daniel, gostaria de saber de onde surgiu o interesse de assumir esses cargos representativos. Como foi o início? Quando veio a ideia? Tamara, eu sempre gostei muito de compartilhar com as pessoas a dor deles, a dificuldade, a luta que cada um enfrenta, né? Eu venho de uma família simples, e a nossa origem realmente é lá do bairro mesmo, e principalmente naquela época, nós não tínhamos asfalto, nós não tínhamos esgoto, nós não tínhamos água tratada, e eu entendi que aqueles bairros, aquela comunidade, que tinha ali um vereador, parece que era atendido primeiro. Então, dentro dessa condicionante aí, eu falei, ó, peraí, existe uma condicionante para que o benefício chegue. Tem que ter alguém que vá até o chefe do executivo estar para pleitear os benefícios, né? E eu tentei algumas audiências, eu me lembro bem que na época nós tínhamos ali no Morro do Mendanha, o Goiânia Urgente funcionava ali, não é da sua época, né? E da maioria das pessoas que estão nos assistindo. Mas o Goiânia Urgente ele fazia esse papel aí de dar voz para o cidadão. E eu participei algumas vezes pedindo melhoria para o bairro onde eu morava. E eu Qual era o entendi. bairro? Vila Nova. Bem aqui, perto. Vila Nova, né? A Vila Nova, parte dela tinha asfalto, parte não tinha, a água tratada também não era para todos. Ali o Negrão de Lima, onde é um bairro espetacular, na época era apenas brejo e é onde a gente iria também para pescar. E eu vi que não adiantava eu bater na porta, eu precisava ter um mandato parlamentar. Eu precisava ter uma procuração do cidadão para que eu pudesse, então, buscar os benefícios. E foi daí que nasceu realmente a disposição e a coragem para ser candidato a vereador para o Goiânia. O senhor nasceu aqui? Eu não nasci em Goiânia, mas cheguei em Goiânia em 68, com 8 anos, e nunca mais saí de Goiânia. Estou aqui na Vila Nova o tempo todo, né? Desde essa época o senhor trabalhava lá no mercado? Meus pais, nós viemos, naquela época não tinha emprego e fomos para o mercado, trabalhar no mercado, vender frutas e verduras e fazer também a feira ali. E eu ajudando. Então, a minha criação foi dentro do mercado municipal de Vila Nova. Certo. Em 2003, o senhor criou um projeto, o Codimetro. Esse Codemestro, ele visa você abarcar os municípios que fazem parte da região metropolitana da Grande Goiânia, porque uma coisa que a gente havia identificado é que o problema de Bela Vista, às vezes o prefeito dava um direcionamento para resolver o problema de Bela Vista, o problema de Aparecida, e aquele problema era o mesmo aqui de Goiânia, um afetava o outro. E não havia ali uma harmonia entre a ação do Poder Executivo Municipal com as demais prefeituras. Qual que era o objetivo dessa proposta nossa? Era fazer com que todas as prefeituras da região metropolitana pudessem ter uma participação e os problemas eles pudessem ser enfrentados conjuntamente na busca da solução. Aí foi aonde nós conseguimos, por exemplo, a questão da passagem do ônibus urbano também para facilitar, a questão de mobilidade, a questão da segurança. Nós criamos condições para que houvesse uma harmonia entre a administração do Canedo e a administração municipal de Goiânia e também do governo do estado. E assim com todas as cidades que fazem parte da Grande Goiânia. Da Grande Goiânia. Dentro desses 4 mandatos, o senhor foi 4 vezes eleito, né? Eu vi que o senhor recebeu votos de 222 cidades do estado. Eu tive o privilégio interessante, porque eu fui um dos deputados que mais teve a votação pulverizada. Porque o meu atendimento, ele não estava aqui apenas com essa barreira aqui de Goiânia a Grande Goiânia. Era um trabalho que nós tivemos voto, por exemplo, lá no Nordeste do estado. Eu me lembro uma situação interessante, eu estava vindo com um motorista lá da divisa com a Bahia,
e paramos para abastecer o carro, devia ser 2 horas da manhã. Tinha um cidadão lá, ele já tinha bebido alguma coisa, estava bem alegre, né? E eu era época de campanha. E isso, eu falei, isso foi no ano de 2010. Falei, olha, eu vou pedir para esse moço aqui o voto. E ele falou, olha, se você tiver um voto aqui na minha cidade, é o meu voto. Naquela cidade eu tive 2 votos, então eu imagino que seja o dele e de mais alguém. Então, é gratificante você ter pessoas no estado todo que acreditam. O cara vai lá na urna, ele, Deus, não tem ninguém pressionando, ele vai porque ele acredita que você é bênção para o estado de Goiás. Sim, se eu não me engano, são 246. 246. 222. Uau, deve ter sido realmente muito gratificante. Próxima eleição eu vou trabalhar para ter em todos. Vai ter. Se Deus quiser. Daniel, enquanto vereador, você fez um projeto em relação ao IPTU. Fala um pouquinho mais sobre isso. Tamara, teve um fato interessante que movimentou a mídia. Na época tinha a Rádio K, a 730, que funcionava ali na Avenida Goiás. Uma senhora dona de um imóvel, ela não conseguiu pagar o IPTU. Ela utilizava esse imóvel para sua residência. Esse imóvel foi para leilão e um cidadão, um empresário lá, foi lá e comprou o imóvel dela e ela foi despejada. E aquilo causou uma comoção social. E eu fui procurado por algumas pessoas, fui lá para conhecer a situação daquela senhora, lá do bairro Jardim Curitiba, tomei as dores dela e, a partir daquele momento, nós conseguimos que o leilão fosse cancelado, o imóvel fosse devolvido a ela e nós pegamos o Código Tributário e fizemos nele uma emenda. O que a nossa emenda dizia? Ela dizia o seguinte, muito simples, o cidadão que seja proprietário de um único imóvel e que utiliza esse imóvel seu para residência e que em algum momento da sua vida ele entra em dificuldade financeira e não consegue pagar o IPTU, porque se você, todos nós estamos sujeitos a, de vez em quando, entrar em dificuldade financeira. Às vezes, você mora até num local nobre, bacana. Não era o caso daquela senhora, ela morava lá no Curitiba. Você paga primeiro a conta da água, você paga o seu plano de saúde, você paga o supermercado. O IPTU, como vence uma vez por ano, você deixa por último. E aí a pessoa não paga esse ano, o próximo já são 2 anos, depois vai para a dívida ativa, vai para leilão. Então, a nossa emenda estabelece o seguinte, que o cidadão que não consegue pagar o IPTU porque verdadeiramente entrou em dificuldade, ele procura a Secretaria de Finanças, ele faz um requerimento, uma assistente social vai lá na casa dele, observa se realmente aquilo que ele está colocando é verdadeiro, comprova as alegações dele. Aí ela faz um relatório, aquele relatório ele é encaminhado para um conselho que existe na prefeitura, especificamente na Secretaria de Finanças, e aí os conselheiros ali eles vão votar. Olha, ele tem direito a 10%, a 20%, a 50% ou até a 100% do seu IPTU. Isso aí é para socorrer. Agora, eu estava conversando, Tamara, agora há pouco, com alguns amigos, inclusive o Anderson, ele falou, mas eu não sabia disso. Falei, claro, a prefeitura não vai dizer que você tem direito a esses benefícios, mas tem direito, sim, você pode buscar esta lei aí, graças a Deus, até hoje, né? Então, eu entendo que o parlamento ele tem que interpretar o sentimento do cidadão. E ele tem que pegar esse sentimento e fazer ele, formular ele para que ele possa ser leis para garantir o benefício daquele cidadão que pagam verdadeiramente os impostos, né? Então, esse foi o nosso objetivo. O objetivo em relação ao IPTU. E em relação ao IPVA? Olha, o IPVA é uma história interessante. Eu corto o cabelo aqui no centro com o Célio.
Isso já tem ali uns 40 anos, que é a mesma pessoa que eu corto o cabelo. E um dia ele está lá, senhor Messá, que é o seguinte, o meu carro está com 10 anos, o meu carro já está assim, dando muita oficina. E eu fui olhar na legislação, tem que esperar completar 15 anos para me ter acesso ao benefício da isenção do pagamento do meu imposto. Aí, dá uma olhada, ver se não dá para mudar isso de 15 para 10, porque 15 anos o carro está muito velho. E eu, como sempre, eu gosto muito que o cidadão participe. Eu fiz, quando vereador, eu fiz um mandato onde o cidadão ajudava a legislar. Como deputado, eu falei, não vai ser diferente, vou fazer do mesmo jeito. E nós, então, fizemos ali também um projeto, pegamos um processo ali do chefe do executivo, que na época o governador era o Marconi, que já estava andando na casa, e peguei uma carona, fiz uma emenda nele. E coloquei que os veículos que até então a lei estabelecia 15 anos, eles teriam direito, a partir do 10º ano, teria direito ali à isenção do seu imposto. Conseguimos aprovar, por maioria absoluta, o governador Marconi sancionou esta lei, né? Ela foi publicada no Diário Oficial, e aí o camarada lá, principalmente o barbeiro, né? Até hoje ele é feliz com isso. Aliás, até hoje não, né? Porque aí entrou o novo governador e ele mandou um outro projeto para a Assembleia, retroagindo a conquista que nós tivemos de 15 anos para 10 anos, ele novamente voltou para os 15 anos. Ah, não. Sabe o que eu acho interessante? É você ouvir o povo, sentir a dor e querer ajudar. Isso aí, eu falo que a política ela é um sacerdócio. Você tem que se comover e tem que ter o coração. Eu conversava agora há pouco aqui falando o seguinte, a pessoa quando tem um coração bacana, existe amor no seu coração, ele no exercício do mandato, ou ocupando algum cargo público, a força dele, o raio de alcance dele é muito grande. Então, se ele for a pessoa do bem, ele vai potencializar isso. Agora, se ele for um cara do mal, também ele vai potencializar o mal. E, lamentavelmente, às vezes, a gente erra na hora de votar. A grande vantagem que existe é que você vota hoje, se você não estiver satisfeito, amanhã você põe, amanhã você tira. O processo eleitoral funciona desse jeito, né? Nessa questão de se comover, maior é o que serve, né? Maior é o que serve, né? Nesse caso, você estava para servir a população. Olha, todo vereador, deputado, aquele que trabalha em órgãos públicos, o nome dele é servidor público. Servidor público. Então, ele está ali para servir. Alguns deixam, às vezes, ali a vaidade, deixa a arrogância tomar conta, mas nós fomos chamados para servir. Como, Tamara, você disse, é melhor servir do que ser servido. Exatamente. Tem planos para o futuro? Vai se candidatar novamente? Tamara, a questão de candidatura, né? Eu nunca, assim, afastei totalmente da política. Em 2018, eu encerrei o meu mandato, eu não candidatei, eu tive um problema de saúde, tirei parte do intestino, então foi uma fase muito difícil da minha vida. Sim, de recuperação. Né? Aí o médico falou, olha, se você continuar nessa vida aí, você vai deixar uma viúva nova, né? Aí eu falei, não, eu vou para a roça, fiquei quieto, mas continuei participando. Se as pessoas tiverem a disposição de votar em mim, eu tenho disposição de ser candidato, né? Então, olha, essa coragem eu tenho. Pelo pouco que conversamos e vi que é genuíno o sentimento, eu tenho coragem. Ah, que coisa boa! Ganhei o dia aqui hoje aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigada por ter vindo. Gostaria que agora você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Bem, eu que devo aqui agradecer esse privilégio, eu quero falar para você que está nos assistindo.
Às vezes a gente pensa que só nós sofremos, só nós passamos por dificuldades. Eu, até algum tempo atrás, eu pensava que eu era o único nesse mundo que sofria. Aí um dia eu conversei com a pessoa que estava do meu lado e ele começou a me contar dos problemas dele, das dificuldades dele. E aí eu entendi que os problemas que eu enfrento são tão pequenos. E eu falei, eu preciso aprender a agradecer a Deus. Nós precisamos ser gratos a Deus até pelas dificuldades que enfrentamos. O segredo de nós recebermos de Deus é nós sabermos expressar a Ele a nossa gratidão. Então, mesmo na luta, mesmo na dificuldade, agradeça a Deus porque você está de pé. Agradeça a Deus porque você pode respirar. Agradeça a Deus porque você tem um carro que, ainda que não seja o carro dos sonhos, mas é um carro que te leva para onde você precisa ir. Na hora do café da manhã, você tem, ainda que seja aquele cafezinho lá, amargo, café corajoso, mas ele está lá. Agradeça a Deus porque Ele não deixa vir sobre as nossas vidas lutas, problemas maiores do que aqueles que nós possamos suportar. Deus te abençoe em nome de Jesus, abençoe você, amém, Tamara, e dizer que foi um presente estar aqui com vocês. Foi obrigado. Presente. Obrigada.